Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está no ar mais um programa Ponto de Vista. Hoje a gente conversa com o ator e bailarino guarulhense Matheus Pamplona. E é um prazer receber você aqui na TV Câmara, Matheus. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Matheus, recentemente você terminou de filmar um curta-metragem, também faz parte de um coletivo de teatro. Sim. Mas para a gente começar o programa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e contar de onde vem a sua história com as artes, né? Você nasceu e cresceu aqui em Guarulhos mesmo? Eu nasci, na verdade, em São Paulo, mas eu morei desde pequeno, assim, desde os meus 6 anos em Guarulhos. Aí eu me entendi enquanto pessoa em Guarulhos mesmo. E quando é que você se interessou por arte? Então, sinceramente, eu acho que foi assistindo aquelas novelas mesmo do SBT, assim, sabe? Bem ali mexicana, assim. Mas aí depois eu descobri que tinha uma Damastor aqui em Guarulhos, né? Aí minha mãe, ela fazia curso de Libras na Damastor. Aí ela falou, tem curso de teatro. Aí eu falei, dá um jeito de me inscrever, né? Aí que ela me inscreveu. Aí eu fiquei uns 2 anos ali participando do teatro. Era uma oficina, um curso livre, né? Que é com o ator Rafael Marques também, que hoje em dia ele dá aula na Escola Viva de Artes Cênicas aqui de Guarulhos. E ali que foi o princípio de tudo, né? Aí depois desses 2 anos que eu apresentei lá umas 2 peças com ele, eu senti a necessidade de uma profissionalização, né? E você era adolescente aí ainda? Sim, eu comecei ali em 2010, 2011. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos por aí, um pouquinho mais jovem. Aí eu busquei essa profissionalização, que foi que eu busquei um curso profissionalizante, né? Que aí eu busquei alguma coisa aqui em Guarulhos, a Escola Viva de Artes Cênicas, eu não descobri a existência dela nessa minha procura, né? Que foi aí que eu busquei fora, que eu busquei em São Paulo, né? Que aí eu fiz numa escola chamada Newton Travesso. Aí eu busquei essa profissionalização lá, em 2015 eu me formei. Mas aí nesse meio tempo também, enquanto eu estava estudando já lá no teatro, no profissionalizante, né? Eu também conheci a dança. A dança, ela foi me puxando, assim, né? Eu comecei a me envolver em cursos de dança contemporânea, sempre muito mais puxado ali pro dança-teatro, sabe? Que é uma dança mais expressiva ali, que não tem uma coisa mais clássica, assim, igual o balé mesmo, sabe? Sim, sempre mais moderno mesmo. Isso, exatamente. Que aí eu comecei a conhecer a Pina Bausch também, que é uma referência muito grande para mim, enquanto eu penso dança, assim, né? Aí nesse meio tempo, enquanto eu estava estudando teatro, eu também estava fazendo essas pesquisas, que foi quando eu me envolvi com a Kalina Imelec, que ela também é uma bailarina, atriz aqui de Guarulhos, que aí meus espetáculos de dança foi sempre ali meio direcionado por ela. Ela contribuía na pesquisa coreográfica também, na direção, e a gente começou a ganhar o mundo, assim, apresentando coisas, né? Começou com um espetáculo chamado Le Petit Mort, que era um espetáculo de dança-teatro que participou do Encontro de Dança de Guarulhos, que foi o de 2015. Que aí a gente foi contemplado também nesse festival, né? Que nosso primeiro trabalho juntos ali, aí a gente foi contemplado nesse Encontro de Dança. E no ano seguinte a gente participou novamente com o Entropia Mental, que era um espetáculo que falava sobre saúde mental, né, e tudo mais. E aí a gente novamente foi contemplado também com o Encontro de Dança de Guarulhos. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre esse espetáculo, né? Que depois, inclusive, até mais tarde acabou virando também um produto audiovisual. Sim, exatamente. Mas conta um pouquinho a história. Aí depois de algum tempo, né? Foi logo na pandemia que saiu a Aldir Blanc. E aí a Kalina falou, vamos tentar resgatar alguma coisa, pensar alguma coisa pro audiovisual, né? Saiu esse edital. E aí a gente relembrou do que a gente tinha pesquisado e falou, acho que dá para desenvolver ele num vídeo, né? Ser uma proposta de vídeo. Que aí a gente readaptou tudo e foi legal porque acabou trazendo também a sensação da pandemia para dentro do espetáculo, sabe? Deu uma reavivada ali, porque é só eu e mais uma pessoa em cena, né? E aí fica mais ou menos numa caixa completamente vermelha ali. Aí eu fico no meio dessa caixa ali, que representa mais ou menos ali a psique desse personagem ali, né? E aí a gente começou essa pesquisa em vídeo, que acabou sendo bem diferente do que é no palco, né? Mas trouxe toda essa referência ali do trabalho principal ali. Mas foi um trabalho muito legal de fazer. E esse espetáculo, vocês chegaram a apresentar em diversos lugares aqui na cidade na época? Então, a gente ganhou o Festival de Dança, né? Foi de 2016. E aí depois a gente acabou apresentando no Padre Bento também.
e ali no Teatro da Biblioteca, sabe? Da Monteiro Lobato ali. Sim. Acho que esqueci o nome, é Pedro Gonçalves, acho que é isso. Eu não sei o nome. Mas é no Teatro da Biblioteca ali, a gente também adaptou para conseguir apresentar lá. E ele também é baseado até na experiência de alguns psicólogos, Sim, né? Um sim, psicólogo, um psiquiatra. a gente trabalha em cima, porque tudo começou com um convite do psiquiatra Isaac Carnell. Ele trabalha lá em Campinas, e aí eu estudei com a cunhada deles. Aí ele descobriu o meu trabalho, e eu sempre gostei muito de pesquisar a loucura em cena ali, né? Essa ideia ali da loucura, o que é a loucura, né? E aí ele também estava fazendo uma pesquisa, que ele trabalhava com pacientes esquizofrênicos, autistas, e aí ele me chamou para a gente participar do simpósio de psiquiatria dele, eu e a Kalina. E aí a gente desenvolveu o espetáculo chamado Faces da Mente. E nesse espetáculo a gente trazia, às vezes, texto, imagem também, das pesquisas que eles faziam com os pacientes, que eles têm tudo isso em livros, né? Tem um livro também que se chama Faces da Mente, que foi o primeiro espetáculo, a gente deu esse nome, foi Faces da Mente, que a gente apresentou no simpósio. E aí ele trabalhava, ele colocava, teve um momento que ele colocava artistas e pacientes juntos e depois apresentava para esse público perguntando: você sabe quem é o artista, quem é o paciente? Porque os dois estavam fazendo propostas artísticas. E é legal que se confundia, todo mundo falava: não, esse daqui é paciente, esse daqui é artista, sabe? Para mostrar o quanto a gente, às vezes, cria estereótipos para as pessoas, né? Só porque ela tem uma doença, ela talvez não seja capaz, sabe? De muitas coisas. Mas com esse trabalho deles e o nosso ali, a gente conseguiu mostrar esse potencial que essas pessoas têm também, sabe? Fazer esse encontro ali. Foi bem interessante. Que aí a gente acabou desenvolvendo no Entropia Mental, que foi uma pesquisa, que no Faces da Mente estava eu e a Kalina em cena. Aí no Entropia a gente, só estava eu, a Verônica Valêncio, ela estava criando a trilha sonora, né, ao vivo, e a Kalina ficou na parte da direção. E aí a gente envolveu no encontro de dança e mais pra frente no Aldir Blanc. E como é que foi a recepção do público, assim? Então... Que é algo bem mais experimental, né? Aí... É legal porque é aquela dança que a Kalina mesmo fala. É uma dança que não é aquela dança bonita, que você olha com um olhar que você fala: nossa, que belo, sabe? Porque normalmente você vai ver o balé, até a própria dança, aquela pesquisa, a dança do ventre, você olha, você contempla aquilo com um olhar de: nossa, que bonito, né? Aí a gente pesquisava uma dança mais que era uma dança estranha ali, sabe? Uma dança que realmente não era para ser bonita, era para causar uma agonia, né? Que não sei se você já ouviu falar da referência do grupo Cena 11. Não. Ele é um grupo que ele pesquisa essa dança, que trabalha muito com a queda, né? Que era, nesse trabalho eu pesquisava muito esse corpo que caía muito no chão, sabe? Sempre esse corpo que cai e levanta, que puxa muito pra performance também, né? E aí a gente colocou tinta em cena também. Foi um trabalho bem legal de fazer e puxa muito para esse experimental. E é legal que quando foi pro vídeo ficou mais experimental ainda, sabe? Como conversar isso com a linguagem do audiovisual também. Legal. E falando de um outro projeto que você fez parte, acho que esse é mais focado no teatro, não vou dizer nem convencional, mas não tanto na dança, que foi o espetáculo Cavalo Bravo Não Se Amansa, que também fazia parte de uma série de apresentações em São Paulo em espaços públicos, né? E como é que foi essa experiência também de apresentar em espaço público, de ocupar esse lugar? Eu sempre gostei dessa ideia da rua, né? Aqui em Guarulhos mesmo, por exemplo, tem tinha o cursinho do Cora Coralina, e aí eles faziam sarais. E aí eu sempre fazia muitas intervenções na rua nesse projeto, né? Eles me chamavam para fazer intervenções nesses sarais. E aí eu sempre gostei de pesquisar essa ideia do teatro de rua, né? E aí eu fiz na faculdade, né? Que eu me formei em 2023. Na faculdade eu conheci o diretor Marcelo Soler, que ele tem uma companhia chamada Teatro Documentário, que ele pesquisa esse documento em cena. Ele pega documentos, ele traz para a cena e ele conta de uma forma poética, sabe? Ele não ficciona, ele apenas traz a poesia para essa história, uma poesia cênica ali, e aí ele acaba desenvolvendo essa dramaturgia ali. E aí eu participei de uma oficina dele, que eu precisava fazer um estágio da faculdade, no estágio não formal, e quando eu fui ver, eu acabei me envolvendo na cena, era para me estar ali na mediação, mas aí eu fui fazendo experimentos cênicos, aí quando eu vi, eu acabei sendo convidado para participar do espetáculo mesmo, que foi o Cavalo Bravo Não Se Amansa. E aí é um fomento, né? Ele começou com um fomento ao teatro da cidade de São Paulo. E a gente pesquisa ali embaixo do Bexiga, embaixo do viaduto ali. Fica bem focado ali no Bexiga, perto da Bela Vista ali também.
e esse trabalho de ocupação, né? Porque a gente conviveu com as pessoas que moram ali embaixo daquele viaduto. Quando a gente chegou para fazer ainda a oficina, era um lugar completamente deteriorado. Tinha muito lixo ali, sabe? E conforme a gente foi chegando, foi interessante porque também os vizinhos estavam já fazendo uma ação de renovar aquele espaço. E aí, conforme a gente foi progredindo, né, no nosso processo, o espaço também foi ficando mais florido. E aí foi tudo nascendo junto, sabe? Foi essa, até me arrepia só de falar, essa conexão da história cênica ali acontecendo e também a vida acontecendo ali com toda essa potência ali dessa comunidade, que tem muito a ver com a pesquisa, né? Que a gente pesquisa o Mineirinho. O Mineirinho, ele era um personagem não um personagem, ele existiu de verdade. Ele se chamava José Miranda Rosa, de 1962. Ele é lá do Rio de Janeiro. Na verdade, ele vem de Minas, só que ele vai para o Rio de Janeiro. Aí a história se foca nesse momento que ele está no Rio de Janeiro. E ele era tido pela polícia como o maior criminoso. Tava todo mundo querendo pegar ele. E, em compensação, na comunidade que ele morava, ele era tido como Robin Hood, porque ele roubava dos ricos para dar para o pobre, né? E aí o Soler, ele gosta muito da Clarice Lispector. E a Clarice tem um conto que fala do Mineirinho, que esse cara, ele morreu com 13 tiros. E ela fala que uma bala só bastava, o resto era vontade de matar. E aí tem toda essa pesquisa em cima também dessa narrativa da Clarice. Ele traz a Clarice para a cena também. Tem uma atriz muito boa, a Flávia, que ela faz a Clarice em cena. Ela faz magnificamente bem. E tem esse Mineirinho, que eu acabei sendo um Mineirinho da história. E é legal que, apesar dele ser muito mais do teatro, é um musical também, que a gente traz muito músicas de matrizes africanas ali para as cenas, né? Muitos pontos. E eu converso muito mais com o corpo, porque eu sambo em muitos momentos, né? O meu personagem, ele fala através do corpo, ele samba. Também tem um momento que a gente traz as danças dos orixás ali. E aí, toda a peça eu percorro dançando de alguma forma. Tem a capoeira também que está envolvida. E foi muito bonito essa junção da rua, sabe? Porque enquanto a gente está ali fazendo, tem uma pessoa que está apenas passando no viaduto ali, ela olha para baixo e fala, meu Deus, está acontecendo uma coisa ali, sabe? Aí cansei de ver as pessoas descendo para assistir, sabe? O quanto atinge pessoas que não foram para lá para assistir um teatro, sabe? Atinge pessoas que estão vivendo o seu dia a dia e o teatro vai lá e passa ali na frente dela e fala, olha aqui, ó, olha o que está acontecendo. E é muito bonito isso, sabe? Eu acho que é o que é mais significativo nisso tudo, essa potência que tem em contato com a rua, sabe? O teatro e a rua ali. Matheus, você também formou um coletivo de produção teatral, é o Pamplona Cinciane. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu venho frequentemente tentando participar dos editais, assim, né? E aí eu escrevia muito no meu nome, né? Como Matheus Pamplona. E aí, agora, no mais recente que a gente foi contemplado, a minha esposa estava envolvida comigo. A Cíntia Cinciane, por isso que é o Cinciane ali também. E aí ela está sempre nas pesquisas também, apesar dela ser formada em enfermagem, ela também tem um estudo que ela começou a buscar mais o teatro ali. E aí ela acaba vindo também nesse trabalho comigo. E aí eu senti a necessidade de ter um nome mais marcante ali, né? Que a gente foi contemplado com o edital A Jovens Artistas de Guarulhos. E aí a gente falou, vamos criar uma companhia, um coletivo, né? E aí o nosso amigo, o Lucas Mastriano, que ele era o produtor, ele falou, por que a gente não usa Pamplona Cinciane, né? E aí a gente gostou, adotou o nome, aí foi legal, foi recebido legal também pelas pessoas ali que contribuem com o nosso trabalho, né? Que foi aí que a gente pesquisou o trabalho quando Estamira me chamou. Que é um teatro também, que é um teatro documental, né? Que eu acabei, como eu estava vivendo muito essa linguagem do teatro documentário, eu falei, como eu posso me aprofundar mais? E aí eu experimentei escrever uma dramaturgia. Porque enquanto eu estava na faculdade, eu falei, tinha uma aula de direção que eu precisava propor uma cena. E aí eu falei, vou escrever uma cena documental, que acabei escrevendo uma peça. E aí eu chamei um ator de Guarulhos chamado Matheus Bortolato para atuar, né, nesse texto que eu escrevi. E primeiro a gente participou de muitos exercícios que eu fui tentando aflorar nele, né, esse processo. E aí ele falou da Estamira. Não sei se você já ouviu falar dela. Tem um documentário muito potente dela. E a Grande Rio, ela, não lembro qual foi o enredo, que ela fala da Estamira também, né? Que ela fala quantas Estamiras desse chão. E aí o Matheus trouxe ela. Aí quando ele trouxe ela, eu falei, nossa,
tem muita relação também com o que eu pesquisava lá no Faces da Mente, lá no Entropia Mental, que a Estamira ela tem esquizofrenia, né? Tinha esquizofrenia, e ao mesmo tempo, uns olhavam para ela apenas por esse viés da doença, mas teve o diretor do filme, do documentário, que agora me fugiu o nome dele, mas ele pesquisa essa Estamira no filme dele e ele mostra o quanto o que ela falava se assemelhava a pensamentos filosóficos também, sabe? Trazia várias questões do mundo, não só dali da onde ela vivia, mas de coisas além do que ela podia viver, sabe? E aí a gente começou esse trabalho em cima da Estamira. E aí a Cíntia, minha esposa, participou desse processo. Ela estava ali na trilha sonora, ela e o Fábio Bianchi. E o Matheus Bortolato estava em cena, né? E foi um trabalho muito legal, porque a gente percorreu as praças de Guarulhos. Primeiro foi uma lá no Vila Fátima, e também a gente apresentou ali no Fortaleza. E esses extremos, sabe? E o quanto a rua novamente abraçou a gente, né? Porque a gente fala que ocupa, mas é a rua que acolhe, né? Porque a gente pode estar ali, mas a todo momento acontece alguma coisa que o ator tem que dar conta daquilo e como trazer aquilo também para a cena, sabe? Como fazer aquilo também ficar significativo. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais ainda de quando Estamira me chamou. Então não saia daí que tem mais Matheus Pamplona para você daqui a pouquinho no Ponto de Vista. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje recebendo o ator e bailarino Matheus Pamplona. E a gente estava falando um pouquinho, né, desse trabalho do coletivo, que é recente ainda, acho que foi 2023 que vocês fizeram quando Estamira... A gente começou a pesquisar em 2023, mas a gente estreou em 2024. A gente ficou, acho que foi de março a maio ali apresentando ele. Que a gente apresentou algumas ali na praça, no Vila Fátima, e a outra no Fortaleza, que é onde o ator que eu dirigi ali mora, que é o Matheus Bortolato. Aí a gente trouxe para uma praça perto da casa dele. Isso que é legal. A pesquisa foi assim, a gente ensaiava do lado de casa, que era as praças que a gente escolheu para apresentar, né? Mas a primeira vez que veio, foi lá no Bexiga também, que a gente apresentou na rua. E é legal ver o quanto a diferença dessas ruas, sabe? Porque, por exemplo, aqui no Vila Fátima, foi um público, era uma parte muito mais fechada ali, sabe? Era na Praça Martins Pompeu, e aí era muito mais... o público era na rua, mas o público subia as escadas e ficava dentro dessa praça. Já no Fortaleza não, no Fortaleza foi na rua mesmo. Aberto, assim. Foi muito mais aberto, sabe? As pessoas passavam ali, os carros, os caminhões passavam para assistir. Tinha gente que estava andando de carro, parava, estacionava e continuava assistindo a peça, sabe? Que é a mesma coisa que eu falo do Cavalo Bravo. A gente atingia pessoas que não normalmente foi para assistir o teatro, sabe? E isso que eu acho que é a potência desses trabalhos da rua, porque a gente atinge pessoas que às vezes não têm o costume de ir numa peça de teatro. Tem muito menos acesso também, Fortaleza, que é longe, né? Não tem equipamentos culturais próximos, né? Contempla esses outros espaços, né? E foi a primeira vez que você dirigiu um teatro? Foi a primeira experiência? Você já tinha dirigido? Não, eu já tinha dirigido algumas vezes já. A primeira que eu dirigi foi no MAC, em 2013, na verdade. 2013, aqui em Guarulhos também, que foi um texto autoral que eu tinha escrito, aí o nome era Sob os Limites da Insanidade. Aí, então, o tema de saúde mental está sempre presente. Aí, desse trabalho, e nos trabalhos de dança também, eu acabo tendo alguns textos também, né? Que aí eu levo para um lado mais poético. Mas também tem um trabalho com a diretora Gisele Nalini, que ela é lá de São Paulo, que se chama Relatos de um Homem que Não Soube Amar. Que aí eu percorri Guarulhos também, estreiei ali no Nelson Rodrigues com ele, mas também apresentei em outros lugares de São Paulo, que é um monólogo, né? Que aí eu escrevi e essa atriz, essa diretora, Gisele Nalini, aceitou dirigir, né? Que é um trabalho bem legal também. Tenho bastante satisfação de ter feito ele. E você estava falando dessa experiência nos espaços públicos, né? Nas apresentações nas praças. E como é que você vê Guarulhos em termos de estrutura mesmo para a produção teatral, em espaço para as pessoas se apresentar? Como é que você analisa assim, o setor cultural aqui da cidade também, em termos de investimento? Eu acho que precisa melhorar um pouquinho, né? Porque a gente tem muitos espaços que são potentes, sabe? Por exemplo, você chega ali, o Padre Bento, ele é maravilhoso, sabe? Só o saguão dele já faz os olhos brilhar, né? E às vezes você vê que pode ter um investimento
cuidar mais da estrutura daquele lugar, daquele espaço, sabe? Investir em políticas públicas que consigam potencializar os espaços que a gente tem, sabe? Valorizar. O próprio Nelson Rodrigues, às vezes, muitos equipamentos ali que precisam de manutenção e não estão tendo, sabe? Eu acho que é isso, essa falta de manutenção nesses espaços, porque espaços muito bons a gente tem, sabe? O próprio Adamastor ali, o Adamastor ainda é bem mais conservado, mas às vezes é muito difícil da gente conseguir, enquanto artistas, conseguir datas para apresentar ali, sabe? A gente tem o espaço, mas a gente luta para conseguir... O acesso é difícil. Exatamente. A gente luta para a gente conseguir uma data. E enquanto a gente tem um teatro ali, então devia ser muito mais acessível, né? Menos burocrático, talvez. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz com as leis de incentivo que acabam surgindo, né? Vários projetos que você falou, eles foram produzidos por meio de leis de incentivo, né? Seja Paulo Gustavo, que também acho que o projeto de curtas foi pela Paulo Gustavo. Foi pela Paulo Gustavo. Vários projetos de fomento à cultura. Como isso é importante para um artista independente, né? Especialmente nessa área do teatro, que às vezes tem menos financiamento que outras, né? Uhum. O meu currículo, se eu for analisar ele, a maioria dos meus trabalhos foram fomentados de alguma forma dessas políticas públicas, assim. Desde o primeiro, de quando eu fui premiado no Encontro de Dança, que era lá para Tetemó, era um prêmio que era da prefeitura, e depois dos fomentos mais recentes, que foi esses Jovens Artistas, ou o de São Paulo, que é o Cavalo Bravo, que é um fomento do teatro da cidade de São Paulo, né? Mas ainda assim é um fomento. Tem o Cacalina também, que foi ano passado, que foi o Mohar Sahatz, que é o 1001 Noites de Sherazade, que é fomentado também pela Lei de Fomento Incentiva a Dança, que é de Guarulhos também. Legal. E agora falar um pouquinho, então, a gente falou bastante de teatro e dança, mas do curta-metragem, né? Que acho que vocês terminaram esse projeto audiovisual, terminaram de gravar em 2024, mas não sei se já deve estar em fase de produção ainda, não sei se exatamente. Já lançou. E é um curta inspirado chama Noite Estrelada e é inspirado na história de Van Gogh. Conta um pouquinho pra gente dessa história, como é que surgiu esse projeto. Surgiu com a Juliana Seabra, que é a diretora, ela é uma artista aqui de Guarulhos, e o Daniel Neves, que escreveu o roteiro, né? A Juliana, ela é professora também, eu acabei participando, eu fui estagiário dela, e aí ela conheceu meu trabalho, e a gente sempre quis trabalhar junto. E aí ela mandou uma mensagem e falou, tem um texto aqui, um trabalho, que é inspirado no Van Gogh. Eu gostaria muito de conversar com você para você ser o personagem que representa o Van Gogh, né? Porque eles trazem completamente para um ambiente contemporâneo. É um Van Gogh que vive em Guarulhos, né? Que tem todo esse lance também com uma criminalidade ali, com uma coisa mais noturna, mas ao mesmo tempo tenta viver da sua arte, que ele tenta viver com os quadros que ele pinta, mas é muito difícil de vender, sabe? E é legal que eu me encontrei também nesse personagem, o quanto é difícil viver só da arte, sabe? Porque, por exemplo, eu agora me formei como professor, aí eu busco me inserir também mais ainda na educação. Apesar de já ter dado aula, mas foi muito mais aula de teatro. Mas aí eu me vi muito nesse personagem, que ele buscava viver ali dessa arte dele. Mas aí ele tem todo esse mundo que consome ele, esse capitalismo que consome e não deixa ele viver, né, da própria arte. O final vai ser mais feliz o seu, né? Esperamos que sim, né? Esperamos não ser igual do Van Gogh, né? Só ser reconhecido depois que morre. Mas foi legal que o curta, ele às vezes é contado pela pintura. E a Juliana pintou todos os quadros. Ela fez todos. Uhum. É como se o meu personagem tivesse feito, mas na verdade foi a Juliana Seabra que fez. E são quadros belíssimos, sabe? Ela fez versões de mim, versões de outros personagens, né? E você olha assim, você fica maravilhado com o trabalho dela. E eu tô ansioso também, que tá nessa fase de produção, ver como vai ser essa junção, né? Das cenas que a gente gravou e com essa outra linguagem também ali das artes visuais, né? E tem uma expectativa, assim, de quando que vai lançar? Eu acho que é em março. Tanto esse do curta, quanto o Cavalo Bravo, que a gente reestreia, que eles foram contemplados novamente com fomento ao teatro, e a gente estreia em março. Já está tendo algumas ações, que, se não me engano, é 4 ebós, que agora se chama Teatro Ebó, esse projeto. A peça ainda se chama Cavalo Bravo, mas o projeto se chama Teatro Ebó. E para iniciar, a gente está levando um pedaço da peça para pequenos lugares, pequenas outras encruzilhadas de São Paulo. A gente fez no Largo da Banana,
Agora, nesse final de semana, vai ter no cemitério da Vila Formosa. E é parte da peça que ele conversa também com o ambiente, não é apenas um pedaço da peça. Ele, documentalmente, o Marcelo Soler, né, e toda a equipe ali, eles conversam com o espaço, que é muito interessante, sabe? Que não é apenas um pedaço da peça, a gente continua contando de alguma forma, continua essa pesquisa, esse estudo, que é muito legal também, muito gratificante. Cada peça, em um lugar diferente, ela vai ser uma peça diferente Sim. também, né? E você falou um pouquinho disso de ser professor também, porque você tem licenciatura, né, em teatro. Como que está esse trabalho, assim? Você já deu aula de teatro mesmo? É algo que você faz paralelamente para conseguir se manter também, né, como artista? Então, quando eu me formei no curso técnico, eu recebi o convite do Márcio, né? Ele tem uma escola de artes ali no Tucuruvi. Ele assistiu uma peça minha e ele falou, nossa, quero conversar mais com esse ator e tal. Ele entrou em contato comigo e me chamou para assumir uma turma de teatro lá no espaço dele. E aí a gente começou com uma turma, e aí era crianças e adolescentes ali, e início eu só tinha um curso técnico e algumas vivências no palco também, né? E depois apareceu mais gente querendo, a gente fez outra turma. Aí nesse processo com ele eu acabei concluindo esses 2 cursos com uma apresentação. Cada turma a gente fez, teve uma que foi um texto mais autoral. Eles também compuseram a trilha sonora, que como era uma escola de música também, aí eu aproveitei isso deles e coloquei eles em cena fazendo a trilha sonora. E a outra foi a gente pegou o texto A Cantora Careca e fez uma adaptação ali. Foi um trabalho bem bonito. Só que aí eu parei, por motivos financeiramente, eu precisei de um trabalho que me sustentasse um pouco mais naquela época. E mais pra frente a Kalina Imenek perguntou se eu não queria abrir uma turma no espaço dela, que ela tem uma escola também aqui em Guarulhos. E aí uma nova turma de teatro, e aí a gente criou um texto novo também, um texto autoral, né? Eu escrevi boa parte desse texto, mas a Cíntia também, a minha companheira, que agora está nos trabalhos comigo também, ela escreveu algumas partes desse texto, que a gente está tentando retomar, está transformando ele num projeto, que a gente apresentou apenas uma vez, que era a conclusão desse curso, né? Mas a gente viu potencialidade nele. Aí a gente está investindo para que ele ganhe também algum fomento, a gente consiga inserir ele novamente, sabe? Consiga reavivar ele, que é um projeto que a gente gosta bastante também. E esse processo de dar aula também é uma maneira de formar público, né? Sim. Tentar atrair as pessoas para o teatro, porque a gente sabe que é difícil formar público de teatro, né? Fazendo esse trabalho nas ruas também, você acaba acontecendo também de forma orgânica, né? Mas ao dar aula, nem necessariamente todo mundo vai virar ator, mas talvez tenha um contato maior, né? Sim, e o que é legal também, que meu primeiro professor de teatro, ele falava isso, que ele não estava lá para formar atores ou atrizes, sabe? Ele estava para contribuir com a visão de mundo daquelas pessoas, sabe? E eu acredito muito nisso também, sabe? Por exemplo, a faculdade ela me fez ver esse olhar. Eu não diferencio o Matheus artista e o Matheus professor. Eu sou esse artista docente, que a minha composição de aula também, ela é um processo artístico. E esse público, ele vem muito também dessas aulas que às vezes eu acabo dando, desse outro meio, e muitas dessas pessoas vêm assistir esses trabalhos. Isso é muito legal também, que acaba sendo essa formação de público. Matheus, a gente já está esgotando o nosso tempo, daí para terminar, eu queria que você falasse, se convidasse as pessoas para assistir o que tem aí, está na gaveta, que deve sair em breve, convidar as pessoas para conhecerem suas redes sociais, conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho, pode divulgar o que você tem de próximo plano, assim. O que estreia agora vai ser a estreia certa, né, que é em março. Acho que é o último final de semana de março, a gente estreia com Cavalo Bravo Não Se Amansa, que fica ali no Bexiga. Se vocês pesquisarem @teatroebó, vocês encontram a página no Instagram do projeto, e também se vocês pesquisarem Cia Teatro Documentário, é a Cia desse coletivo que eu estou participando. E também tem a minha própria rede social, né, que é Match, MAA-TH, e o meu sobrenome, Pamplona, que está no Instagram. E também tem a página da companhia Pamplona Cenciani, que é o que eu tenho com a minha esposa. E tem o curta-metragem que vai estrear, que é o Noite Estrelada. Se vocês pesquisarem lá, Noite Estrelada Filme também, vocês encontram a página desse curta, que a Juliana também está postando várias coisas do processo de edição lá.
tá bem legal e logo logo ela posta a estreia também, que tudo indica ser em março. Tá certo. Obrigada, viu, Matheus? Obrigado Foi um prazer você. ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e pela troca aqui com vocês. Obrigada. E esse foi o nosso ponto de vista de hoje, que a gente pôde conhecer um pouquinho mais do Matheus Pamplona, que é ator e bailarino aqui de Guarulhos. Então, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.